Gama, acabamos de fazer aqui a leitura introdutória deste tema sobre a tributação que a AGT irá iniciar a cobrar a partir de janeiro do próximo ano, não é? 2026. Gama, o que é que tu achas desta medida do governo? Dizem que eles estavam em consultação e a consultação terminou dia 30 de abril. E por acaso, isto pegou-nos despercebidos, não é? Era uma consultação, parece, num circuito fechado. Nós acabamos de saber, na semana passada, e está a criar um choque a todos os angolanos residentes no exterior. Gama, como é que podemos ver isto? Bom, quando se vai tributar os angolanos na diáspora, a primeira pergunta que se faz é o que é que o governo vai oferecer também aos angolanos que estão no exterior? Podemos nos basear com uma experiência que é a mais visível no mundo, que é a dos Estados Unidos. Eles tributam também todos os seus cidadãos que estão fora da América. Como é que esse processo começa? Primeiro, todo aquele que está fora deve apresentar uma declaração dos seus rendimentos e das contas bancárias, tudo o que tem. E no fim do ano fiscal, ele vai passar, vai pagar, vai pagar essa taxa ao Estado norte-americano. E como é que isso funciona? Suponhamos que um cidadão americano está em Angola, onde há problemas de câmbio, etc. Ele não vai conseguir mandar. Mas para os Estados Unidos, o mais importante é a pessoa apresentar a declaração de rendimento. E os Estados Unidos têm o controle de toda a sua diáspora. E oferece e tem uma ligação muito forte de credibilidade com a mesma diáspora, e oferece serviços diplomáticos. Uhum. Se a empresa de um norte-americano fora estiver com problema, enfrentar problemas, o governo americano vai prestar assistência, vai defender aquela empresa ou daquele seu cidadão até ao fim. Portanto, e quem não participar neste exercício fiscal, Uhum. há riscos que um deles até perder a própria cidadania. Uhum. Então, Uhum. levam esse assunto muito a sério. Agora vamos aqui transportar no caso de Angola. Angola tem relações com a diáspora, conhece e domina a sua diáspora. Quanto nós somos? Em Angola, nós somos 33 milhões de habitantes, aí perto. Na Uhum. diáspora, somos cerca de 400 mil angolanos fora do país. Quantos é que Angola controla? Vamos lá ver, baseando nos dos dados das eleições de 2022. Votaram cerca de 22 mil angolanos. Quer dizer que Angola controla um número muito reduzido de angolanos fora. O que é que Angola vai oferecer a esses angolanos que estão fora para serem tributados? Vai oferecer Uhum. serviços consulares, vão passar a ter um círculo eleitoral da diáspora que foi negado já da vez passada. O angolano tem que Uhum. ter algo em troca. Vai ter capacidade de identificar os rendimentos que os angolanos têm. Angola, neste caso, teria que. Os Estados Unidos têm cooperação com cerca de 110 países, na qual tem essa relação de parcerias fiscais. Angola teria de ter com os países, com estes países, com certos países também. Nós, o grosso da nossa diáspora está na RDC. Creio que são aí cerca de 80 mil. Depois está em Portugal, África do Sul, Estados Unidos e por aí fora. Agora vamos ver uma coisa aqui. Suponhamos que nós temos 400. Em 2023, Angola conseguiu, em termos de receitas fiscais, arrecadar cerca de 13 bilhões de kwanzas. Nós, Uhum. na diáspora, somos 400 mil, perto de 400 mil. Suponhamos que vamos tributar metade desses 400, que são 200. Quanto é Uhum. que Angola iria arrecadar? Seriam cerca de 1,2
seriam cerca de 1,2 milhões, mil milhões de. É isto? Não, seria cerca de. Ele iria ter cerca de 1,2% das arrecadações, se nós nos basearmos com aquilo que se Portanto, conseguiu em 2023. tu dizes a somatória da arrecadação que se faz em Angola, a população que está no exterior daria 1%. É Sim, isto? só os que estão no exterior, se Sim. nós nos basearmos em 2000, com aquilo que se arrecadou em 2023, que foram 13 bilhões de kwanzas, se Uhum, nós tributarmos 200 mil angolanos, vai dar uhum, cerca de 166 milhões de kwanzas. Quer dizer que vai ser cerca de uhum. 1,2% daquilo que se arrecadou em 2023. Então, isto é um valor muito, 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 muito baixo. Agora tem outro detalhe aqui. Para tu Hum. tributares o angolano que está fora, vais precisar de um software. E esses softwares custam milhões de dólares, são caríssimos. Quer dizer que o Não serve nada. software que tu vais conseguir, que vais precisar, vai te ser mais caro daquilo que tu vais ir buscar no angolano que está fora. Agora, o angolano que está fora, ele já paga impostos, já lá paga impostos. Agora, não vai querer incorrer numa condição ou situação de bitributação. Ele pode Sim, não porque aceitar onde ele nem já recorrer à reside já justiça. paga. Exatamente, o angolano que já vive fora. Porque ele pode Sim, achar, porque podemos estar aqui num caso de injustiça fiscal. Porque ele vê, porque é que eu tenho que ser tributado para este país que eu não tenho umas relações, que ele não me oferece garantias de proteção aqui fora. O americano oferece proteção ao seu cidadão. Se qualquer coisa que acontecer com um cidadão americano, eles vão buscar nem que for ao fim do mundo, vão sair sempre em defesa dele. Angola não tem isto para oferecer. Mas o mais Gama. importante ainda é isto que eu disse aqui. Os Uhum. custos administrativos para aplicar o software e etc., vai ser mais caro ainda que o que nós vamos ter na tributação. Então, vale a pena gastar milhões e milhões de dólares. A EGT tem um software que custou cerca de 300 milhões de dólares. Hum. Agora imagina só quanto é que vai custar esse que vai taxar para tributar e controlar os angolanos que estão fora. Mas, Se Gama, nós, se nós nos basearmos com a arrecadação que tivemos em 2023 em uhum. Angola, nós conseguimos cerca de 166 milhões de kwanzas. 166 milhões de kwanzas é muito pouco, é um valor muito inferior aos milhões de dólares que nós apanhamos em tributação. Entendemos que é uma proposta do Banco Mundial, mas isto não é para se aplicar em Angola. O governo angolano não tem ligação de confiança com a sua diáspora para estar a implementar e taxar o seu cidadão que está fora. E tu depois tens aqui uma coisa. Nós falamos, somos 400, 80 mil estão, somos 400 mil, 80 mil estão na RDC. O cidadão que vai ser taxado é aquele que está trabalhando normalmente. O que está na RDC está num trabalho informal. Hum, Não vais uhum, conseguir, não vais poder taxar alguém que está no informalismo, como uhum, estão muitos na RDC. uhum, Como é que uhum. o vais taxar? Nem tens como localizá-los. Agora, Angola precisaria de fazer o que os Estados Unidos fez, ter acesso aí ao FACTA, e, e o FACTA, os Estados Unidos, através da FACTA, têm acesso à conta dos seus cidadãos que estão fora, dos sítios onde eles têm, Mas, com os Gama, países que têm parceria. Gama, na nota que está a circular a comunicação, portanto, a comunicação de imprensa que faz a AGT, diz que eles têm relações com vários países, e tu bem disseste, não é? São cerca de cento e tal países. Não, os eh, Estados eh, Unidos é que têm. Os Estados Unidos Os é que Estados têm. Unidos. Angola, Sim. nós não temos uma lista, nunca foi divulgada uma Não, lista não dos temos países isto, que têm podemos ter com relação um com ou com Angola. outro. Mas vê os Estados Unidos, que é a maior potência, tem com Uhum. 110 países.
Ok. consegue minimamente controlar os seus. E Hum, é outra coisa que nós dissemos: há uma ligação de confiança entre o cidadão americano e a sua embaixada. Ele, logo que chega num país, vai se apresentar na embaixada, a embaixada telefona para ele, há serviços, ele vê que vale a pena. Mas hum. agora, o angolano tem medo e tem desconfiança da sua embaixada, tem medo até se nós até hoje nem conseguimos fazer o registro consular de todos, por isso é que nós estamos no número de 400 mil e deverão ser mais que isso. Gama, por exemplo, são vários elementos críticos aqui da relação da diáspora com a embaixada. Por exemplo, na África do Sul, sabemos que temos esse problema, não é? Vocês que residem na África do Sul acabaste de dizer o problema de registro consular. É um problema gravíssimo. E vamos ver agora em outros países. Temos o problema de os serviços consulares não conseguem dar acompanhamento da vida dos angolanos nos respectivos países que se encontram. Tu bem disseste. Uhum. Será que Angola tem o controle de todos os angolanos que estão, que vivem no exterior? E outra. A resposta está nas eleições. Se somos hum, 400, só votaram 20 mil, quer dizer que ele não controla. Os outros que não votam não têm confiança. Mas, Quando não têm Gama, confiança, esses não têm 400 bilhetes mil que tu também. calculas, Gama, estes 400 mil que tu calculas, calculaste também aqueles, por exemplo, que estão em estado de proteção humanitária ou proteção Bom, política? estes são os 400 que o governo angolano apresentou em E 23 2022. e 22. 22, quando fomos, antes de irmos para as eleições, quando se Ok, queria saber quantos somos. E eles aí disseram, não, são 400 mil. Mas 400 deverá mil. ser mais. Isso, Deve pelo ser. menos, são o que eles identificaram. Uhum, Porque isso pode-se uhum, ir em cada país, pedir, ok, aqui tem quantos angolanos, né? E os uhum. países identificarem. Ok. Gama, tem outro problema. Neste método que eles querem aplicar, dizem que eles primeiro vão permitir que o cidadão faça a declaração voluntária. É aqui onde vamos encontrar o problema, por causa da falta de confiança do angolano residente no exterior com a sua embaixada, será muito difícil estes angolanos fazerem essa declaração. E outra, esta declaração, se eles têm que fazer, têm que ir até a embaixada. Será que as embaixadas estarão equipadas com estes softwares que tu dizes para poderem colher a documentação? Porque é assim que se faz. Agora, Pois. eles dizem, se o angolano não fazer a declaração de forma voluntária, Uhum. eles vão solicitar informações aos países que eles têm relacionamento. Aí já torna-se um método coercivo. Isto é Exatamente. violar os direitos do cidadão, não? Sim, mas o problema é que esse cidadão pode recorrer à justiça. Como é que o Estado vai me tributar se eu não ganho nada com ele? Hum, O melhor paralelismo a se fazer é com a realidade americana. Mas mesmo assim, eles não controlam. Mesmo assim, se calhar, há cidadãos, por isso é que tens de americanos, o que é que faz? Renuncia à nacionalidade americana, como fazia Tina Turner, né? E outros uhum. vão viver fora e renunciam e não têm que pagar nada ao Estado americano, partilhar nada com o Estado americano. Como fez o Depardieu, solicitou nacionalidade como é que se diz? A nacionalidade da Rússia, abandonando aquela francesa, por causa mesmo da cobrança das taxas que eram elevadas, ele foi-se embora. Pois, por Deixou isso é de que ser não francês. entendemos como é que o Angola não cortou logo isso. Não, nem tudo que o FMI ou o World Bank apresenta é para nós aceitarmos, né? A Nós propósito, temos a eu ainda capacidade também de dizer nem não, cheguei não nessa questão estamos do. ainda a essa altura, porque Hum, isso tem desafios. Não controlamos a nossa diáspora. Como é que vamos tributar uma pessoa que você não conhece, não controla, nem sabe onde está, onde vive, etc.
todos muitos angolanos que saíram do país estão fora, estão com outros nomes. Gama, e isto, quando falas do Banco do Fundo Monetário Internacional, não é? Que está aí ao teu lado, o teu lado esquerdo, o Fundo Monetário Internacional, essa medida que ele quer tomar é uma esforçatura. Ele está a querer esforçar, porque eles, sendo uma instituição que tem softwares desenvolvidos, é uma instituição que pertence aos países desenvolvidos, lógico que eles têm um software que tem esses dados. Eles conhecem, eles sabem quantos angolanos vivem no exterior e pagam impostos, eles sabem. Mas agora, eles a irem tratar com o nosso governo, irem tratar com o nosso governo para cobrar ao nosso governo de forma esforçada o mesmo Fundo Monetário que está a cometer. Boa noite, Cris. Ok, ok. Gama, estava a perguntar sobre o Fundo Monetário. Portanto, é Uhum. uma esforçatura que eles estão a fazer. Bom, o Fundo Monetário e o Banco Mundial, quando estão a acompanhar a economia de um país, eles apresentam propostas. Mas também Sim. cabe a ti decidir o que pode ser viável ou não. Neste caso, de tributar os cidadãos que estão fora do país, tu tens que mostrar que isto é para um país organizado que controla os seus cidadãos que estão fora. Não é o caso de Angola. Nós tivemos uma guerra em que pessoas foram para a Holanda, para a Inglaterra, para os Congos, que ao chegarem lá, alteraram os seus nomes, as suas idades. Agora, quer dizer que ele é angolano lá, ele é angolano. Uhum, Mas como é que vais votar se ele ali, ele já não, aquele nome em Angola não existe? Como é uhum, que vais fazer isso? Agora, o que podias fazer é, no quadro daquele registro tardio dos angolanos, aceitar estes que trocaram também de nomes. Porque é normal, porque estávamos num período de conflito, havia perseguições e etc. Até há pessoas do MPLA também que andaram, quando andaram no exílio, terão uhum, estudado com outros nomes. Não sabemos a que uhum, ponto Eduardo Santos, quando estudou uhum. na Rússia, ou pronto, lá na União Soviética, se estudou com o mesmo nome dele ou não.